Teorema de Pitágoras é o tema da nossa aula, e essa aula aqui, pessoal, é uma aula mais resumida, que é uma revisão mesmo do Teorema de Pitágoras, da aplicação e a resolução de exercícios do Teorema de Pitágoras, para você sair bem na sua prova aí do nono ano, tá bom? Então, vem comigo aqui para o Teorema de Pitágoras. Vamos lá, pessoal. Ó, primeiro aqui vamos entender, identificar quais são os lados de um triângulo retângulo, para a gente poder aplicar nossa formulazinha lá, tá? Então, o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é esse triângulo que tem esse quadradinho, com esse pontinho aqui, que significa o quê? Que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ou seja, que é um triângulo que possui um ângulo reto, tá bom? E aí, como todo triângulo tem três lados, e o que caracteriza ele ser retângulo é ele ter o ângulo de 90 graus, tá bom? Esse ângulo aqui de 90 graus, o ângulo reto. E aí, pessoal, a gente tem nomes para os lados do triângulo retângulo. É isso aí. Isso é importante, professora? Isso aqui é importantíssimo para você poder armar a sua continha no Teorema de Pitágoras da forma correta, tá bom? Então, aqui eu tenho a hipotenusa. Um dos lados se chama hipotenusa e os outros dois lados se chamam catetos. Como que eu vou saber identificar? A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo. E também você consegue identificá-la porque é o lado oposto ao ângulo reto. É o lado que está de frente com o ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa a gente encontra desse jeito. É o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados que estão formando aqui o ângulo de 90 graus, eles são chamados de cateto. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto, tá? Então, no Teorema de Pitágoras, primeiramente, a gente precisa identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos, para a gente não escrever a fórmula do teorema lá, né, de forma incorreta, para você não errar. Então, vamos aqui, ó, nessa letra A. Vou chamar de letra A, essa aqui é a alternativa B, e essa aqui é a alternativa C. Eu quero saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos aqui em cada exemplo, tá bom? Então, aqui eu vou colocar algumas letras para identificar os lados, tá bom? Vou colocar de forma aleatória aqui, qualquer valor aqui, deixa eu ver, tá bom? Para a gente identificar. Então, lá na letrinha A, eu quero saber quem é a hipotenusa. Ó, aqui na letra A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto aqui é o lado azinho. Então, esse cara aqui que vai ser a minha hipotenusa. E os outros dois lados, Czinho e Bzinho, eu vou chamar de catetos. Czinho é um cateto e B é um cateto. Tranquilo? Tá bom? Então, tu achou a hipotenusa, os outros dois lados são chamados de catetos. No item B, quem é a hipotenusa? É o lado A, o lado B ou o lado C? Fala aí para mim que eu te escuto. Quem é a hipotenusa? É o Azinho, o Bzinho ou o Czinho? É sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, a minha hipotenusa é o lado B. Ó, tá vendo? Então, a gente não vai se prender às letras, porque elas podem mudar de posição. E aí, às vezes, o que era cateto em um triângulo retângulo, ele já vai ser hipotenusa no outro, tá vendo? Então, ali, ó, o cateto era o A. O cateto, o B era o cateto, aqui ele já é hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso, era o lado Azinho, que estava de frente com 90 graus. No nosso outro exemplo, a nossa hipotenusa é o Bzinho. E os outros lados, consequentemente, são os catetos, né? Então, aqui, catetos A e C. E no item C, qual é o lado que é a hipotenusa? O lado A, o lado C ou o lado B? Isso mesmo, ó. O lado de frente com o ângulo de 90 graus é o C. Então, nesse caso, a hipotenusa é o lado C. E os outros dois lados? Cateto e cateto. Tranquilo? Pronto. Se tu sabe identificar isso, você vai saber resolver a questãozinha pelo Teorema de Pitágoras. Tá bom? Deixa eu avançar aqui. Pronto. Aqui eu já tenho, ó, o Teorema de Pitágoras propriamente dito. Então, acredito que vocês já tenham estudado aí. Eu vim só resumir e resolver exercícios com vocês. Então, em todo triângulo retângulo tem o ângulo de 90 graus.
O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, que nesse caso aqui é o A, e os outros dois lados são chamados de catetos. Nesse caso aqui, o B é um cateto e o C é outro cateto. O que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado, e o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai todo mundo ao quadrado. Se você observou, quem é que está aqui sozinho em um membro ao quadrado? É a hipotenusa que está sozinha aqui, ó, em um dos membros, tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção no enunciado do Teorema de Pitágoras. É o lado que indica a medida da hipotenusa, que fica sozinha em um dos membros da igualdade, geralmente aqui no primeiro membro. A hipotenusa está ao quadrado sozinha. E do outro lado da igualdade, eu tenho a medida dos catetos, também tudo ao quadrado. Aí eu vou somar essas medidas, tá? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Com destaque que a hipotenusa, vou falar de novo, a hipotenusa ao quadrado, ela fica sozinha em um dos membros, tá? O que é a hipotenusa mesmo? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, como eu já tinha falado. O que são catetos? São os lados restritos, os outros dois lados. E vai todo mundo ao quadrado, lembrando novamente que a hipotenusa fica sozinha em um dos lados, tudo ao quadrado. Beleza? Agora vamos para os exemplos para você fazer a sua prova aí ou o seu teste. Primeiros exemplos aqui, ó, que eu tenho, vou chamar aqui de letra A e vou chamar aqui de letra B, tá? Então, qual é o enunciado do Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, de um lado, a hipotenusa ao quadrado. Do outro lado, os catetos somados, tudo ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, no meu item A, quem é a hipotenusa? Fala para mim. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, a hipotenusa para mim é o x. E os outros dois lados? Os restantes eu chamo de catetos. Cateto e cateto. Pronto, é só eu jogar aqui na minha fórmula. Lembra que a hipotenusa ao quadrado ela fica isolada. Eu vou pegar aqui o valor da hipotenusa, que é x. Então, vai ficar x ao quadrado igual. Aí, tu separa com o sinal de igual para a hipotenusa ficar sozinha aqui. A soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu posso pegar tanto o 6 quanto o 8, tanto faz. A soma aqui, a ordem não vai alterar o resultado. Tanto faz pegar o 6 primeiro e depois o 8 ou vice-versa. Vou pegar primeiro o valor do 6. Cateto 6 ao quadrado mais cateto 8 ao quadrado. Pronto, pessoal, é só resolver essa matemática básica aqui. A gente começa resolvendo as potenciações. Então, vai ficar x ao quadrado, eu vou descer aqui. Desce o igual. Aí eu ponho o resultado de 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, pessoal, é 6 vezes 6, tá? Que vai dar 36. Então, aqui dá 36 mais 8 ao quadrado, expoente 2, indica que eu tenho que multiplicar o número de baixo por ele mesmo. 8 vezes 8, 64. Tu já sabe aí de cabeça, né? Aí tu vai somar esses dois valores. 36 mais 64, quando tu somar aí vai dar 100. Aí você tá vendo esse expoentezinho aqui, de cima? Ele vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que nem a inversa da potenciação. É a raiz, tá bom? É a raiz. Então, ele vai passar como raiz quadrada. Então, x vai ser igual à raiz quadrada do número que já estava aqui, que é 100. Aqui eu vou considerar só o valor positivo, porque são medidas de lados de triângulo, né? Não tem medida negativa. Então, a gente não vai colocar o mais ou menos. Então, x vai ser igual à raiz quadrada de 100, é 10, né? Que número multiplicado por ele mesmo dá 100? É o próprio 10. Então, já encontrei aqui que o valor da minha hipotenusa é 10. No caso, ali é centímetros, fica 10 centímetros. Beleza? Tranquilo? Muito tranquilão, né? Vamos agora para a letra B. Bora ver se dá para resolver a B aqui. Presta atenção, não vai colocar aqui o x ao quadrado direto. Por quê? Quem fica isolado no primeiro membro, geralmente, em um dos membros, é quem? O valor da hipotenusa.
Então, o primeiro passo é identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos, para poder escrever a fórmula de forma correta. Então, quem é a hipotenusa aqui na letra B? É o 5, é o x ou é o 10? O lado que está de frente com o ângulo reto, no caso, é o 10. Então, o 10 é a minha hipotenusa. O x é cateto e o 5 é cateto. Seguindo a fórmula, hipotenusa ao quadrado, sozinha aqui. Hipotenusa é o 10, então quem vai ficar aqui é o 10 ao quadrado. Separa com igual, aí eu vou colocar a soma dos quadrados dos catetos. Aqui também a ordem não importa, vou colocar primeiro x ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Pronto, se tu montou certinho, não tem como errar, dificilmente. Vamos resolver as potenciações primeiro. Dá para resolver o 10 ao quadrado, que dá 100. Igual x ao quadrado não dá para resolver, baixa. 5 ao quadrado dá para resolver. 5 vezes 5 dá 25, tá? Agora a gente separa, pessoal. O que tem x fica de um lado, o que não tem x fica do outro. Como o x já está para esse lado aqui, eu vou passar o que não tem x para o outro membro. Trocou de lado, troca operação. Então, o 25 está positivo, vou jogar ele para cá. Ele vai negativo. Então, o que já estava aqui, tu repete. 100. Aí, o 25 que estava positivo, ele vem negativo. Menos 25. Isso tudo igual, ó. O 25 saiu, aqui ficou só o x quadrado. Resolvendo essa subtração, aqui vai dar 75 igual a x ao quadrado. Aí eu vou só inverter aqui, tá? Vou inverter aqui a equação. Eu posso escrever que x ao quadrado é igual a 75. Aí, esse cara aqui é potência, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 75. Professora, posso deixar assim? Se for de marcar e tiver já essa alternativa, você deixa assim. Porém, não tem um número multiplicado, um número inteiro multiplicado ali por ele mesmo dá 75. Não tem, né? Se eu fizer 8 vezes 8 dá 64, chega perto. 9 vezes 9 dá 81, passou de 75. Então, a raiz de 75 está entre 8 e 9. É um número ali com vírgula, um número. Não tem exato. Então, o que a gente faz? A gente simplifica o radical, que você também já deve ter estudado aí com o seu professor. O que é simplificar o radical, professora? Você vai pegar o número de dentro da raiz, aqui, ó, 75, e vai fatorar, se for o caso. Vai decompor em fatores primos. O 75 não dá para dividir para 2, mas ele dá para dividir para 3, que dá 25. O 25 só dá por 5, que dá 5. E o 5 só dá por ele mesmo, que dá 1. Aí, tu escreve isso aqui em forma de potência. O 3 está se repetindo só uma vez. Então, coloca ele só uma vez. Vezes o 5, ele está se repetindo duas vezes. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado. Tá bom? Coloca 5 ao quadrado. Eu vou fazer isso aqui, aqui embaixo, essa simplificação. Raiz quadrada de 75. O 75, como eu fatorei ele, 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 ao quadrado. Por quê? 5 ao quadrado dá 25, quando eu faço 25 vezes 3 dá 75. Então, isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 5 raiz de 2. Então, dentro da raiz, eu vou só reescrever o 75, que é 3 vezes 5 ao quadrado. Para que isso, professora? Porque aqui eu vou poder simplificar. Aqui o 3, quando não aparece expoente, o expoente dele é 1, tá? E o índice da raiz é 2. Não aparece, mas se a raiz quadrada é 2. Tu vai cortar, tu vai simplificar, tá? Porque existe uma propriedade aqui da radiciação que quando o expoente do número que está aqui dentro da raiz é igual o índice daqui de fora da raiz, que no caso quando é quadrado é 2, o que que a gente faz? Corta o expoente com a raiz e o 3 sai da raiz. Então, nesse caso aqui, fica só o 3. É isso que a gente vai fazer ali, tá bom? Aí, ó, o 3 tem expoente 1, não dá para cortar. Mas o 5 tem expoente 2, que é igual ao índice. Corta, corta. O que significa que o 5, ele sai da raiz. Então, ele vai sair, e quem não sai, fica. O 3 não saiu, então ele continua na raiz. Então, minha resposta do raiz de 75, simplificando, é 5 raiz quadrada de 3. Lembrando que se tua resposta já estava como raiz de 75,
pode deixar, sem simplificar. Beleza? Tá bom? Então, esse aqui são os nossos dois primeiros exemplos. Tá certo? Agora, vamos para o próximo exemplo, para a gente tentar finalizar. Aqui eu fiz uma revisão. A gente vai fazer uma revisãozinha de matemática básica para poder passar para os outros exercícios um pouquinho mais difícil. Lembra que eu falei? Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso simplificar. Então, aqui, raiz quadrada de 8 elevada ao quadrado, tu só faz cortar. Corta, corta. A resposta é 8. Só isso, professora? Só isso. E na letra B, a mesma coisa, ó. Raiz quadrada, não aparece mais aqui, tem o 2. Elevado ao quadrado, só tem um número dentro da raiz, corta o expoente com a raiz. A resposta é só o 27. Tá? Guarda isso porque tu vai precisar no próximo exercício. E aqui, professora, aqui tem um número na frente da raiz multiplicando. Então, eu vou elevar esses dois números ao quadrado. O de fora, eu vou elevar ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Vezes, agora o resultado da raiz quadrada de 5 ao quadrado, que era o que a gente estava fazendo agora. Corta, corta. Aí a resposta é 5. Da raiz de 5 ao quadrado é 5. E o 2 que estava fora, eu elevo ao quadrado também, tá? Então, aqui é um pouquinho diferente do anterior. Aqui tem um número na frente da raiz. Como ele está dentro do parênteses, ele vai ao quadrado também, tá certo? Como ele estava multiplicando, aqui eu coloco vezes. E a raiz de 5 ao quadrado, corta, corta, dá 5. Resultado, 4 vezes 5, é só multiplicar, dá 20. Beleza? Olha aqui a letra D, a mesma história. O 9 está multiplicando a raiz. Então, eu vou fazer o 9 ao quadrado, eu vou até fazer passo a passo aqui, vezes o raiz de 239, eu posso separar, tá bom? Ao quadrado, porque está todo mundo elevado ao quadrado. Então, eu vou elevar o 9 e eu vou elevar a raiz também. Aqui eu separei. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81, vezes o resultado disso daqui, que ali eu fiz direto. Corta, corta. 239. E a resposta final é só multiplicar o 239 por 81. Vamos fazer rapidinho aqui. Por 1 dá tudo igual. Uma vez 9 dá 9, uma vez 3 dá 3, uma vez 2 dá 2. Por uma casinha, agora por 8. 8 vezes 9 dá 72, fica 2 sobre 7. 3 vezes 8 dá 24. 24 com 7, 27, 28, 29, 30, 31. Fica 1, sobe 3. 2 vezes 8 dá 16. 16 com 3 dá 19. Então, coloca aqui 19. Somando tudo, aqui dá 9, aqui dá 5, aqui dá 3, aqui dá 9 e aqui dá 1. Então, a resposta, 19.359. Só continha, tá? O que eu queria mostrar para vocês é que quando eu tenho um número, quando eu tenho aqui uma potenciação, uma multiplicação de um número fora da raiz, ele também vai ao quadrado. E o de dentro da raiz, corta, corta. Multiplica os resultados. Chegamos na resposta final. Tá bom? Tá tranquilo? Tá fácil? Qualquer coisa, deixa para mim aí nos comentários. Aproveita e já deixa a sua curtida e a sua dúvida aqui nos comentários, se eu estou te ajudando com esse vídeo. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora que você já revisou, a gente vai na questãozinha. Olha aqui, ó. Essa questão aqui, que bacana. Vamos ver. Teorema de Pitágoras. Lembra qual é o enunciado do Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bora identificar quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o que está de frente para o ângulo reto. Então, nesse caso, a hipotenusa é x e os outros dois são catetos, cateto e cateto. Só jogar na fórmula. O lado que identifica a hipotenusa é x, então vai ficar x ao quadrado igual. Quando tem raiz aqui, eu vou colocar parênteses, tá bom, pessoal? Para ficar mais organizado. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado, porque é da fórmula, mais o outro cateto também é raiz de 10, só que ao quadrado. Pronto. Agora a gente consegue resolver. O x quadrado não dá para resolver ainda, a gente desce. Agora chegou naquela questão que a gente acabou de revisar. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, o que a gente faz? Corta o expoente com a raiz.
Então, o 10 sai. A resposta só é o 10. Mas, a mesma coisa aqui, ó. Corta, corta, a resposta é só o 10. Tá vendo que não tem nenhum número na frente da raiz? Então, por isso que a resposta é só o 10. Se tivesse um número multiplicando aqui na frente da raiz, eu ia primeiro fazer o resultado dele ao quadrado. Beleza? Foi? Agora vamos resolver o resto. X ao quadrado, 10 mais 10 dá 20. Passa o expoente, esse expoente aqui vai para o outro lado como raiz, na outra linha. Então, vai ficar raiz quadrada de 20, que já pode ser uma resposta. Ou simplifica, né? Pega aqui o 20, divide para 2 dá 10. 10 para 2 dá 5. 5 para 5 dá 1. Ó, o 2 está se repetindo duas vezes, então ele fica com o expoente 2. E o 5 está se repetindo só uma vez, ele fica sozinho. Então, aqui dentro da raiz vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz de 5, que é o valor do 20. Vamos simplificar? Ó, o 2 tem expoente igual o da raiz. Corta, corta. O que que acontece com o 2? Ele sai. Então, vai ficar x igual a 2 para fora. E o que não sai, fica na raiz. O 5 não saiu, porque o expoente dele não é 2. Só pode sair se ele tivesse com o expoente 2. Resposta, x igual a 2 raiz de 5. Tá fácil? Tá muito fácil, né? Vamos mais uma para ver se eu te ajudo? Mais uma. Ó, mesma história, pessoal. Mesma história. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o raiz de 29. 5 é cateto, x é cateto. A hipotenusa, ela fica sozinha, ela fica isolada. A hipotenusa é raiz de 29. Coloca no parênteses. Ao quadrado. Igual a soma dos quadrados dos catetos. Do outro lado vai os catetos. Tudo ao quadrado. X ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tanto faz tu fazer o 5 primeiro aqui, vai dar a mesma coisa. Raiz quadrada de 29 ao quadrado, o que a gente faz? Corta, corta. Resposta, 29. Igual, x ao quadrado não dá para resolver, a gente desce. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Passa esse 25 para o outro lado, ele vai negativo, né? Mas desce que já tá. 29 já tá, tu desce. Menos o 25. Isso tudo igual. O que que sobrou do outro lado? Somente o x quadrado. Fazendo essa subtração aqui, 29 menos 25 vai sobrar o 4, igual a x ao quadrado. Eu vou só inverter aqui, tá? Passo o x quadrado para frente e o 4 para trás. O expoente 2 vai passar como raiz, então vai ficar x igual a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 eu sei que é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Beleza? Muito fácil. Tá muito fácil, né? Para você tirar 10 aí na sua prova. Vamos mais uma? Acho que é a última para você gabaritar a prova de matemática. Vendo aqui? Bora lá. Primeiro passo, identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Hipotenusa aqui, fala para mim qual é o lado que é a hipotenusa. O que está olhando para o ângulo reto. Nesse caso, a hipotenusa é x. E os outros dois lados eu chamo de cateto, tá? Lembra que a hipotenusa fica sozinha em um dos membros. Então, vou pegar a primeira hipotenusa ali. X ao quadrado, vai todo mundo ao quadrado. Depois, pega um dos catetos, qualquer um. Eu vou pegar esse cara aqui para primeiro. Lembra que quando tem mais de uma coisa, a gente põe parênteses, não vai esquecer. Se tu não colocar parênteses, tu vai errar. Então, fica isso aqui ao quadrado, mais o outro cateto é raiz de 10. No parênteses, raiz de 10 ao quadrado. Tá bom? Agora, cuidado aqui na hora de resolver, muito cuidado. X quadrado desce. Bora resolver esse cara aqui. É igual o exemplo que eu estava falando, só que agora tem um número na frente da raiz. Então, primeiro eu tenho que resolver esse 2 aqui ao quadrado. Já que ele está dentro do parênteses, está todo mundo ao quadrado. Fala para mim quanto é 2 ao quadrado? Isso mesmo, 4. Então, esse aqui é o resultado do 2 ao quadrado. Vezes, quanto é raiz quadrada de 2 ao quadrado? A mesma coisa, a gente corta, corta. O 2 fica sozinho.
beleza? Tá bom? Mas agora eu vou resolver essa outra raiz aqui. Ela tá sozinha já, não tem nenhum número na frente aqui fora da raiz. Então é só cortar, cortar. A resposta é 10. Muito fácil, professora. Isso aí. X ao quadrado vai ser igual. Aqui é só continha, ó. 2 vezes 4 dá 8. A gente resolve primeiro a soma, né? Mais 10. Então, x ao quadrado vai dar 18. Passa o expoente como raiz. Raiz quadrada de 18 é quanto? Não tem raiz quadrada exata de 18, tem de 16, né? 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 já dá 25. Então, a raiz de 18 está entre 4 e 5. Não dá exato. Pode ser uma resposta já essa daqui, ou tu vem aqui e fatora o 18. Isso, decompondo em fatores primos. Quanto que é 18? Dá para dividir por 2, que dá 9. 9 só dá por 3, que dá 3. E 3 só dá por ele mesmo, que dá 1. Vai ficar ali o 2 vezes. O 3 está se repetindo 2 vezes, então fica expoente 2. Isso aqui é o 18. Eu vou colocar dentro da raiz. 2 vezes 3 ao quadrado. Pronto? Ali, como tem multiplicação dentro da raiz, a gente simplifica. O 2 vai sair? Não, porque o expoente dele não é o 2. O 3 ao quadrado vai sair? Vai, ó. Corta, corta. Então, o 3 sai e o 2 fica. Então, a resposta vai ser: o 3 vai para fora. E quem não sai ficou na raiz. Quem ficou foi o 2. Resposta: 3 raiz de 2. Beleza? Então, se você aprendeu muita coisa nessa revisão aqui, eu já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem precisa, com quem vai fazer a prova de matemática aí com Teorema de Pitágoras aqui. Tem muita informação bacana, já se inscreve no canal para não ficar de fora dos conteúdos, tá bem? Um beijo, um abraço aí, até a próxima.